Fala galera, como eu já falei, já tava até rindo até agora, que nada, às vezes que eu vou gravar, acontece alguma coisa, mas chamar vocês aí pra gente conversar um pouco sobre o filme do O Poço, que tá aí disponibilizado no Netflix. Eu já pra ver se vou levar um conteúdo novo pra Costa TV, né, que é o filme O Poço. Daí eu fui olhar na plataforma, já tem bastante vídeo sobre o Poço. Então, novamente, estou eu aqui um pouquinho atrasado, mas estamos aí, né? Fechar aqui um pouco o músculo, para não deixar vocês muito salientes. Seguinte, o Poço, ele tá lá disponibilizado no Netflix. Eu costumo nunca assistir de cara, logo quando alguma coisa é lançada. Geralmente porque eu fujo muito do modismo, sempre tento dar uma distância a mais daquilo que é modinha, daquilo que todo mundo fala. Onde você vai, tá todo mundo falando da mesma série, do mesmo filme, da mesma música. Isso me cansa um pouco. Eu acho que a gente é muito bitolado, né? E eu tenho por isso. Não é que eu não assista, que eu não goste, que nada. É por simples fato de não querer seguir a manada, não querer andar como todo mundo anda. Então, por isso eu demoro sempre a assistir as coisas que são lançadas, né? Então nisso vem o Poço, que eu achei que seria um filme mais de terror, né? Mas na verdade é um baita filme reflexível, filme que a gente, quando tá na faculdade, gosta de assistir, fazer mil e uma análises, resenhas e aquele caralho a quatro que a gente gosta muito na faculdade, mas no nosso dia a dia a gente não quer saber muito não. O filme O Poço, o Poço, ele é na verdade uma prisão. No meu ver, poderia ser um prédio com vários andares, só que um prédio com 333 andares. Tem no planeta? Mas assim, esquece. É um poço com 333 níveis, aonde cada nível tem duas pessoas, né? Essas duas pessoas, provavelmente a maioria é bandido. Outras pessoas se voluntariam para adquirir qualquer coisa. Tem um cara lá o Gorin, ele tava ali para parar de fumar, né? Então, muitos achavam que era terapia, né? Mas ali no meio tinha bandidos, tinha outra mulher lá que tava com câncer, que foi companheira do Gorin. Então, no meu ver, é um projeto que várias pessoas poderiam se voluntariar e outras que estavam na cadeia se colocaram como voluntário ou colocaram eles lá mesmo, já que era uma prisão, não podia escapar. E beleza, 333 níveis, só que eles não sabiam, a maioria das pessoas que entravam ali não sabiam para quê e qual era o objetivo daquilo. Alguns já sabiam porque já estavam ali há alguns meses, só que quem começou ali como Gorin não sabia de nada. Ele entrou ali por um objetivo e não sabia o que estava por vir, né? Então ali eles descobriram que, como sendo uma prisão, eles eram alimentados apenas uma vez ao dia, né? E havia uma plataforma onde era servido um jantar muito luxuoso, que esse jantar era preparado no nível 0, né? Então no nível 1, no nível máximo, no nível mais alto. E esse nível era onde o nível 0, onde era preparada essa comida e colocada nessa plataforma. E a mesa que era colocada, aquele tanto de comida, era um banquete gigantesco de comida. E essa plataforma teria que descer os 333 níveis, alimentando em cada nível
as 2 pessoas por 2 minutos. Então, haviam 2 pessoas que tinham que se alimentar do que estava na plataforma por 2 minutos. Acabando-se os 2 minutos, essa plataforma ela descia para o nível abaixo. As pessoas que estavam nos níveis, elas não poderiam guardar alimento para comer depois, porque senão elas eram penalizadas também. Então, tudo que elas comiam, elas tinham que comer e comer ali. Não podia deixar um pedaço de osso, não podia pegar uma fruta, não podia deixar nada ali no nível. Ela tinha que comer e colocar ali. Então, as pessoas comiam e os restos das comidas iam ficando na plataforma. Então, vamos pela lógica. Se o nível 1, a mesa está posta, né? A mesa lá, o banquete colossal está ali. Os primeiros, quem está no nível mais acima, vai se alimentar melhor, né? Então, o que acontecia? As pessoas que iam se alimentando nos níveis mais abaixo, iam comendo menos ainda, né? E comendo de uma maneira mais ruim. Chegando nos níveis mais abaixo, dos 170, 200, já não havia mais comida. A primeira vez que o Golim foi por 171, não havia mais comida. E o seu primeiro companheiro, ele amarrou o Golim para tentar comer da sua carne, porque ele não queria passar os 30 dias sem comer. Eu acredito também que ele, sendo idoso, provavelmente ele iria morrer de fome, porque no nível dele já não chegava alimento nenhum, porque nos níveis anteriores o ser humano, né, as pessoas já haviam comido tudo, né? Então o filme ele é muito pesado. Se você está procurando um filme para se entreter, não te indico. Não é um filme para você se entreter, para você passar o tempo, para você relaxar na sua casa numa tarde de domingo, né? Não assista na tarde de domingo, pelo amor de Deus. É perigoso te dar uma crise de ansiedade e você não se dá, sei lá, né? Você ficar ruim, ficar muito pensativo, muito ansioso, muito triste, né? Se você quer relaxar, vai procurar um outro filme, vai caçar uma série mais leve, né? Vai ver a Moana, sei lá, vai fazer alguma coisa, mas não assiste o Poço, tá? Por quê? O Poço ele tem alguns pontos interessantes, como eu falei, não é filme de entretenimento, ele é muito pesado, muito nojento, muito obscuro, uma fotografia escura, não te dá nenhuma sensação boa, né? Por isso que ele não é entretenimento barato assim. Ele é um filme muito reflexivo, ele te faz pensar muito do começo ao fim. Ele te traz tantas referências sociológicas, filosóficas, literárias e religiosas também, tá? Sociológicas, por causa da divisão de classe, é aquilo que está assim aparente, estapeando a nossa cara ali, né? A questão da classe. Os níveis mais altos, eles são mais poderosos, se alimentam melhor, têm uma vida melhor, né? Uma condição de vida melhor, enquanto que os níveis abaixo estão e vivem na mais profunda miséria, né? Ao longo do filme a gente percebe que os níveis abaixo, eles são e vivem na maior barbárie possível, né? Então essa divisão de classe é muito característica desse filme, e a gente já vive isso na nossa vida, né? Nossa atualidade. O hiperconsumismo, né? Ali estampado naquela alimentação exagerada do povo, a gente vê como que nós estamos hoje com relação a isso, né? Consumimos e não ligamos mais para nada, né? O que importa é eu possuir aquele produto e eu tô assim me lixando pro resto, né? Preciso ir lá porque eu quero aquele produto. Eu vi aquele produto na prateleira, então eu quero, né? Isso é característica nossa, do ser humano imundo, podre,
Vemos lá uma propaganda na televisão e achamos que nós temos que possuir aquilo, né? A coisificação das coisas, né? Dos produtos. Eu dou uma necessidade em algo que, se eu não tiver aquilo, se eu não saciar aquela necessidade, eu vou morrer, né? Isso é o hiperconsumismo. Nós consumimos aquilo que nós não precisamos, tá? Então, quem viu e assistiu o filme sabe que a plataforma ela seria capaz de alimentar os 333 níveis, que é muita comida que era colocada. Só que não era isso que acontecia, né? As pessoas não pensavam no próximo, não pensavam no que viria depois. E é o que a gente faz hoje com o consumo, né? Todo produto que nós consumimos, que nós compramos, tiramos da loja, ele é feito, produzido a partir de matéria-prima na natureza. Então você imagina como vai ser nas futuras gerações, né? Se hoje a gente não consegue reciclar tudo que a gente utiliza e tira de lixo, né? Você olha a lixeira da sua casa aí, vê o tanto de lixo que você produz, você vai tirar isso por consequência. Seu aparelho celular, lembra daquele aparelho que estragou? Cadê ele? Sabe onde está? Deve estar no lixão lá, poluindo, né, a natureza. Então a gente tem que ser mais pensativo nisso, né? Será que eu necessito realmente desse produto? Será que eu preciso dele? Porque ir lá comprar é muito fácil, né? E a consequência disso? Tem um livro, A História das Coisas, bastante interessante. Se você puder ler nas bibliotecas das escolas, tem. É um livro branco com letras azuis. É muito fácil, você que queira ler. Leia, você vai ver, né? Uma camiseta dessa daqui, ó, quantidade de matéria-prima, de energia, de água que é gasto para a produção de uma camiseta dessa, né? E eu vou lá, compro uma, duas, três, quatro, uso uma, duas vezes, né? Daí eu vou lá e compro outra, porque tem outra na moda, né? É isso aí. Daí quando a gente vê uma cena feia daquela, a gente fala, eu sou civilizado, não faço uma coisa dessa. O egoísmo, né? Então essa situação do egoísmo, ela é muito nossa do ser humano. Eu pensei que eu nunca viveria um momento apocalíptico como esse que nós estamos vivendo do coronavírus, né? O vírus covarde. As pessoas são egoístas demais, né? Tá falando para ficar em casa, a galera tá na rua, né? E estão lá comprando. O povo fala para não evitar aglomeração. Você vai no supermercado, tá todo mundo um amontoado no outro. Aqui na minha cidade, o comércio foi aberto, mas com devidas precauções, né? Não evitar aglomeração, né? Utilizar máscaras em lugares fechados, onde tem muitas pessoas. Só que o próprio sistema impede que isso aconteça, porque você vai lá, tem um monte de gente, as pessoas precisam pagar suas contas, as pessoas precisam receber os seus dinheiros, as pessoas precisam viver a vida delas, precisam trabalhar, né? E as condições, elas não propiciam a isso, né? Então o egoísmo, ele está muito dentro da gente, da nossa forma de viver. Porque eu tenho que viver a minha vida, eu tenho que trabalhar. Por quê? Porque eu tenho que pagar as minhas contas. Se eu não pagar as minhas contas, tem o banco lá que vai me cobrar juros, não é? Tem o meu empregador que vai me colocar na rua, né? Tem um empregador que ele só existe por causa do lucro, ele só quer saber do lucro dele. Se ele não está tendo lucro, ele tem que fazer o quê? Cortar funcionário. Então, nisso, nós estamos aí, filho. Cada um por si, Deus para todos, certo? Se eu sou empresário e eu não estou tendo lucro, eu vou ter que começar a tirar pessoas do meu
da minha equipe para poder eu ter o meu retorno, né? Assim como o funcionário lá, ele precisa vender o seu produto, ele precisa trabalhar, então ele não quer saber de ficar em casa em quarentena, enquanto ele precisa trabalhar, ele necessita disso. Vamos fazer o quê? Né? Esse é o egoísmo nosso, onde nós não nos importamos com o outro, somente conosco. E nisso nós entramos em uma dualidade do filme também, certo? Ele fala, ele existe, né, a briga esquerdopata e direita sobre essa briga, né, entre os dois lados, esquerda e direita. Eu até vou fazer um vídeo sobre os pontos positivos e negativos de cada um deles. Mas ali no filme você vê que tem, né, uma crítica ao capitalismo e também tem uma crítica ao socialismo. Só que essas críticas, elas são bem disfarçadas na ficção. Se você não estiver atento, você não vai entender, né? Por exemplo, a crítica do capitalismo é essa de que das pessoas, né, comendo e não pensando no próximo, né? É aquela coisa, eu preciso trabalhar, preciso pagar as minhas contas e preciso alimentar minha família. O empregador precisa do quê? Lucrar, né? Então, nisso eu penso somente em mim. E o capitalismo é isso, é meritocracia. Cada um trabalhando por si, e se você for um bom empregado, se você desempenhar um bom trabalho, você vai ser beneficiado por isso. Agora, se você não exerce um bom trabalho, se o seu trabalho não está trazendo lucro, você vai ser cortado, né? Isso é capitalismo, né? Não vamos trazer fantasia, não vamos romantizar nada, porque capitalismo é isso, bebê. O seu celularzinho, o seu iPod, o seu iPhone vem desse sistema. Quer ir pro socialismo, vai lá, não tem isso, tá? Tem Coca-Cola, tá? Então é isso. Agora, é uma crítica do capitalismo, só que ele também traz a crítica do socialismo, né? O socialismo, que é uma visão bonita. Acho linda a história do socialismo, como ele se formata, mas é um pouco ilusório, certo? Por quê? Porque o povo vai viver na igualdade. E o governo? O governo não vive na igualdade. Né? Nós tivemos inúmeros exemplos na história onde o socialismo não deu certo. Né? Então, no filme ele traz essa crítica ao socialismo de uma forma em que ele mostra que a partir do momento em que os dois lá, o Golin e o outro personagem que eu esqueci o nome, eles tentam trazer a conscientização para as outras pessoas, né? Eles tentam trazer a verdade deles para as outras pessoas, querendo que elas acatassem, né? Vocês não entendem o que eu estou dizendo, então vocês vão aprender na medida da porrada. Então foi o que eles fizeram. Eles tentaram enfiar o socialismo, enfiar a ideia de igualdade entre eles de maneira, né, à força. Né? Então você tinha dois pensamentos, o pensamento deles e o pensamento dos outros. Eram eles dois contra o quê? 31 pessoas. Né? Então foi um cenário onde eles tentaram trazer a conscientização para as pessoas. Se as pessoas não quisessem, não entendessem, o pau comia. Né? Então, nessa cena aí nós vimos, muitas pessoas morreram, eles apanharam igual condenados, foram feridos, tanto é que chegaram no final do poço esgotados. Um deles morre, o outro provavelmente também, né? Então, eles percebem isso. Então, existe tanto a crítica do capitalismo como do socialismo, né? E aí, nisso, nós temos aqui, essa camiseta é torta, capitalista, tô precisando trocar ela. Então, nós vemos essa briga entre duas formas de pensamento, do capitalista e do socialista. E para que a gente possa pensar,
né? Ah, existe um meio termo, existe um caminho em que a gente pode viver em que a vida em relação ao capital e a vida social fosse menos extremas. Sabe o que eu vejo? Hoje a gente se tornou muito extremista. Tudo é muito à flor da pele. É 8 a 80, né? E eu vejo muita incoerência nisso, porque nós somos 7 bilhões de pessoas. Cada pessoa é um mundo, então como eu posso ser extremista quando existe 7 bilhões de mundos vivendo num mundo só? Então, aquilo que é verdade para mim pode não ser verdade para o outro, e nós nos tornamos muito extremistas. Hoje, você olha nas redes sociais, é um brigando com o outro, a galera que tem as ideais esquerdistas brigando com aqueles que são declaradamente de direita, né? Eu assim acho ridículo essa constatação esquerda-direita, né? Isso foi criado lá na Revolução Francesa. Não sei por que as pessoas brigam, né? Se degladeiam por causa disso. Não é legal, a gente pode conviver e viver com as diferenças, né? A gente aprende a viver com diferença de tanto jeito, né? Existem pessoas de todas as formas, só que a gente não quer aquilo. A briga maior é aquela, é a minha opinião, é a minha opinião, né? Como que se a minha opinião fosse melhor do que a opinião do outro, né? Então, esse filme ele veio numa hora bastante oportuna, né? Felizmente a maioria da população não vai assistir. Infelizmente a maioria dos nossos adolescentes não vão assistir esse tipo de filme, né? Por quê? Porque é difícil de compreender, né? Não tem gente bonita no filme, não tem a cantora do momento, né? Então eles não vão assistir, mas é um filme muito bacana para você refletir sobre essa situação, né? Que situação? A situação do ser humano, gente. O ser humano é daquele jeito ali, pode ter certeza, né? É o ser humano ali. E eu já vivi uma cena de oposto na minha vida, tá? E eu aprendi muito depois que a minha professora da faculdade ela chegou muito séria na escola, e até nós descobrirmos, né, a gente ficou bem assim, o que está acontecendo? Era o primeiro semestre da minha faculdade. Havia um evento sobre Semana das Licenciaturas, né? Eu fiz licenciatura em Geografia e a minha professora fez. E ela tinha organizado essa Semana das Licenciaturas. E no primeiro dia de abertura, ela convidou uma doutora, veio uma doutora, não sei de qual cidade que era, para falar sobre eu não lembro o tema da palestra, mas era relacionado à educação. E ela organizou depois um coquetel, né? Coquetel muito chique, muito arrumadinho, algumas mesas decoradas com canapés, palitos de pão com patês, onde você ia lá, passava os palitos e no patê e comia, né? Muito chique, muito organizado, muito bonitinho, canapés, coisinhas pequenas, salgadinhos, bonitinho, bolo de chocolate, tudo pequenininho, bonitinho. Para quê? Pessoas civilizadas iriam ir ali, iam conversar umas com as outras, iriam comer de uma forma o quê? Devagar, calma, conversando. O que aconteceu? Gente, eu não tô falando que cidade pequena as pessoas não têm educação, mas houve uma invasão. Praticamente invadiram, tá? Invadiram o coquetel. Quem que invadiu? A população da cidade? Não, gente, os próprios alunos da faculdade,
os próprios estudantes de licenciatura para professor, né? Invadiram praticamente, né? Canapé se come as pessoas juntas, né? Vão lá, cada um pega o seu e come, né? Não, havia alguns pratinhos ali, né? Que a galera, a negada fez? Ai, Jesus, não é negada de preconceito, tá, gente? Aqui a gente coloca aqui pra falar das pessoas mesmo. O grupão da galera, o que eles faziam? Pegavam os pratinhos, né? Que eram pequenos também, não eram pratos grandes. Ia lá e encheram de salgadinho, bolinho de chocolate, essas coisas assim que todo mundo sabe que é bom, né? Encheram os pratinhos e foram cada um para os seus cantos. Era até engraçado. Cada um foi para o seu canto comer lá suas coxinhas, os seus bolos, e invadiram a mesa, enchia os pratinhos e saía. Daí ficaram aquele vazio e aquele monte de gente em volta assim, pegando. E eu, onde tinha lá os palitinhos com os patês, né, aquelas coisas mais chiques, né, tava meio que isolado lá, enquanto que a galera do bolo de chocolate, do salgadinho, tava cheio. Aí o povo lá, ó, no pratinho, ó, praticamente. Aí foi pra gente. Eu tava na galera que tava assim, tá, gente? Só pra falar. Aprendi muito depois disso, né? Pô, a gente tem que ter educação, cara. Tem muita gente, as pessoas não podem ficar com um lixo seu, né? Pra que tem uma fila? Você vai entrar na fila, quando for a sua vez, você pega e você sai, né? E ali também teve que uma fila, mas a galera entrou na mesa, assim, e pegou, encheu os pratos e foi cada um para os seus cantos, ninguém conversava, ninguém falava, e a professora lá em cima da sacada do prédio observando tudo, com a doutora que veio fazer a palestra, né? Aí como é que vai levar a doutora pro ambiente do coquetel se já tinham feito o arrastão nas mesas, né? Então, gente, nisso ela entrou na sala e falou, né, que ela fez um coquetel para pessoas civilizadas, e as pessoas não foram civilizadas, agiram como pessoas sem educação. E realmente, né, aquilo ali foi um aprendizado para mim, né, que a gente tem que respeitar aquele que vem depois, né? Quem vai comer depois, quem vai usar o banheiro depois, né? Quem vai limpar o seu chão, você tem que ter respeito. Não é porque tem alguém que vai fazer um serviço para você que você vai simplesmente sujar para dar emprego para aquela pessoa, né? Ou até mesmo a sua casa, tu usa o banheiro e deixa o banheiro bagunçado, sujo, e a outra pessoa que vai usar, certo? Então esse filme aí trouxe muitos ensinamentos, né? Ensinamentos diretos não, muito ponto de reflexão para que nós, enquanto seres humanos, possamos aprender, né? O cunho religioso, gente, eu não vou citar não, mas eles têm lá algumas coisas, várias citações bíblicas que é falados durante o filme, né? Até mesmo o número de níveis, né? E duas pessoas, que no final dava 666, que é o número do Satanás. Só que não sei se era esse o princípio, a mensagem, né? Qual seria a mensagem que tinha mais importância, né? Nisso nós podemos sim levar para o religioso, que a mensagem é o que importa, né? O resto tudo não vale de nada a não ser a mensagem. Nós temos uma visão messiânica do Colin, de querer fazer e mudar as coisas, de morrer por aquela causa. Só que não sei se é religioso não. Mas é isso. Tchau, obrigado. Beijo na bunda. Respeito.